capítulo 12. Aleluia, Jesus está aqui? Engrandecido seja Deus. Senhor, opera, meu Deus, hoje, opera, continua, meu Deus, operar, continua a falar. Nós necessitamos de Ti. Senhor amado, enche o nosso coração, enche, meu Deus, a nossa alma. Aleluias, Senhor, Senhor. Aleluias, fecha os olhos. Senhor, enche-nos do Espírito Santo, meu Deus. Opera, meu Deus, opera, Senhor. Aleluias. De olhos fechados, eleve o teu coração, a tua alma, o teu espírito a Deus. Aleluias. Cante junto dizendo: a tua palavra me livra de tropeçar, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. A tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra Ti e vencer toda a tentação. Senhor, eu amo a Tua lei, ela é a minha meditação em todo tempo. Ela é a luz que ilumina o meu entendimento e me revela Jesus. Ribarrada canta lá, barrade conta, canta ribarrariaste. Cidade conta lá, barrada canta lá da cidade conta ribarrariaste. Senhor, tenho sede de Ti. Senhor, a minha alma suspira por Ti, Jesus. Sacia-me, responde-me, Senhor. Senhor, eu tenho sede de Ti, Senhor. A minha alma por Ti anseia. Só Tu podes encher meu coração. Ó Senhor, derrama da Tua graça, Senhor. Ó Senhor, renova do Teu amor. Mas, Senhor, eu quero estar no primeiro amor, junto de Tua face. Eu quero estar contigo, Senhor. Ribarrada canta lá, basudade conta ribarrariaste. Na barrada canta lá, barrada hariaste, harias. Glória a Jesus. Cidade conta lá, barrada harias. Glória a Jesus. Jesus está aqui. Senhor, nós queremos, meu Deus, beber das Tuas fontes, Senhor. Ribarrada canta lá, cidade conta ribarrada harias. Louvado seja Deus. Nela barrada harias, canta rida harias. Glória a Jesus, glória a Deus. Quero beber da Tua fonte, matar minha sede a todo tempo, a todo momento. Espírito Santo, eu vou caminhar em Teus passos. Quero neste caminho que me conduz. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Meu Deus, opera hoje. Senhor amado, o Senhor é a fonte, ninguém mais. Senhor amado, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Reparrade canta lá para sua rádio conta riparrarias.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, sejam dadas a ele eternamente. Foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Nem parecer nem formosura havia, e olhando nós para ele, nenhuma beleza tinha para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Cada um não atente propriamente para o que é seu, mas também cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Senhor, louvamos a Ti, meu Deus. Opera em nossas vidas, transforma-nos. Senhor amado, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor amado, queremos estar limpos pela palavra que o Senhor nos fala. Opera hoje, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Amém. Apocalipse 12. Vamos atentar à palavra porque o texto é difícil. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças muitos diademas. Diadema quer dizer coroa. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Fala para o outro assim: não prevaleceram. Glória a Jesus. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vamos ler juntos o 11? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. O Senhor fala conosco pelo Espírito Santo, esclarece-nos, ilumina-nos, faz-nos entender a Tua Palavra, para que sejamos transformados pela renovação do entendimento, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, texto deveras difícil da Escritura Santa, mas que tem muito a nos dizer. Há uma bem-aventurança específica, Apocalipse 1:3, para quem lê, atende e para quem entende as palavras do Apocalipse. Diga glória a Jesus. E Jesus prometeu o Espírito Santo ali em João 14, dizendo que Ele nos guiaria a toda a verdade, nos revelaria as coisas vindouras. Então o Senhor nos mostra. Irmãos, ali disse, viu-se um grande sinal no céu. Essa figura da mulher grávida e do dragão era um sinal no céu. Quando isso está escrito na palavra de Deus, significa que são mensagens celestiais de aplicações múltiplas. 2 Pedro 1:21, a profecia nunca foi produzida da parte de homem algum, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E nenhuma profecia é de particular interpretação. Isso significa, não existe texto bíblico de aplicação única para um evento histórico apenas, porque senão a palavra de Deus seria uma coleção de fatos históricos arcaicos e ultrapassados. O livro mais novo, o último a ser escrito, que foi o Apocalipse, já tem quase 2000 anos. Não, a palavra de Deus, toda ela é para hoje, toda ela é contemporânea. Muito mais o livro do Apocalipse, que é um livro profético, aludindo às coisas futuras. Sinal no céu, quer dizer, nesta passagem da mulher grávida e do dragão, o Senhor fala de muitas coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor fala através de sinais, das parábolas, fala dos símiles, diz ali no livro de Oséias, quer dizer, das comparações. 1 Coríntios 2, Paulo diz assim, falamos com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Deus fala de forma misteriosa, de forma difícil, mas apenas para despertar o nosso interesse e para nos fazer examinar a palavra de Deus. João 5,39, examinai as Escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Diga glória a Jesus. Irmãos, falando assim rapidamente do sentido universal do texto, comumente aceito, eu tenho vários comentários bíblicos, um fala uma coisa, outro fala outra, mas tem uma interpretação, uma linha de interpretação neste capítulo, que é aceita por quase todos eles. Esta mulher grávida para dar à luz é uma representação de Israel como nação. Porque ela tinha o sol, a lua e as 12 estrelas. Se nós lermos lá em Gênesis 37, nós veremos no sonho de José, filho de Jacó, que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelhando diante dele. Então ali representando as 12 tribos de Israel. Então esse texto aqui está falando de Israel. A mulher grávida significa Israel, que Israel terreno, carnal, nação, aquela que está no Oriente Médio, que foi um instrumento humano usado por Deus para trazer Jesus à terra. Jesus disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. E Jesus veio, diz ali em Gálatas capítulo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que resgatasse aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Então Israel, que foi usado por Deus para trazer Jesus.
o diabo se levantou para tragar, para impedir. O diabo se levantou de muitas formas para impedir a vinda de Jesus. Quando Moisés nasceu, que seria o instrumento de Deus para libertar o povo do Egito, o diabo já se levantou e o faraó já determinou que se matassem todos os meninos. Na época da rainha Esther, o diabo incorporou-se naquele homem chamado Amã, que queria destruir toda a nação dos judeus. Mas o Espírito Santo de Deus usou Mardoqueu, que compeliu a rainha Esther naquele momento crítico e dramático, para que ela se posicionasse ali, toda a nação foi salva, para o plano de Deus se cumprir. Diga glória a Jesus. Mas sempre que Deus levantou alguém, o diabo se levantou. Deus levantou Sansão, nascimento prometido até por anjo antes dele nascer, mas o diabo já usou Dalila para perverter o servo de Deus. Deus usou Gideão com apenas 300 homens contra um exército inumerável, mas o diabo já o conseguiu desviar no final da sua vida para a idolatria, porque ele fez aquele éfode de ouro e foi uma pedra de tropeço para Israel. Na época do profeta Elias, estava ali o maligno usando Jezabel para tentá-lo dissuadir da obra do Senhor, da obra profética. O diabo sempre usando uma das pessoas. A palavra do Senhor diz ali no livro de Ezequiel capítulo 15, de Noé, Daniel e Jó, os 3 homens vistos por Deus como os mais justos. Noé, diz a palavra do Senhor na epístola de Pedro, que ele era pregoeiro da justiça. Conseguiu só ele se salvar no meio de toda uma geração corrompida e perversa. Mas assim que ele saiu da arca, já foi cair em pecado de bebedice, de alcoolismo. Já ali o diabo também armando. Irmãos, então sempre onde a obra de Deus está um maligno tentando tragar, como aqui nesta figura. Só que diz que o filho nasceu e já foi arrebatado para Deus e o seu trono. Aqui este capítulo não focaliza a obra terrena do Senhor Jesus, só relata o fato que nasceu e já foi levado para Deus, assim como Jesus ascendeu aos céus e está hoje assentado à destra de Deus. Mas diz ali, a mulher fugiu para o deserto, versículo 6. Após a obra de Israel ter sido usada por Deus para trazer Jesus, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Israel perdeu a glória de Deus. Aqui a mulher já não estava mais vestida nem do sol, nem com a lua embaixo dos pés, nem com a coroa de 12 estrelas. Não, ela perdeu a glória e foi para o deserto. Aconteceu exatamente isso com Israel. E diz ali, alimentada durante 1260 dias. Quer dizer, com muitas agruras de Israel aqui na terra, mas Deus alimentou e sustentou. Irmãos, para quem duvida da palavra de Deus, a mera existência do Estado de Israel já é o suficiente para fazer qualquer pessoa crer em Jesus. Diga glória a Deus. Isaías 66 faz a grande pergunta retórica: porventura poderia uma nação nascer em um dia? Mas Sião nem esteve de partos e já deu à luz. Irmãos, Israel foi expatriado no ano 70 depois de Cristo. Em 1948 depois de Cristo, na Assembleia das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, o Estado de Israel renasceu em um dia. De repente foi criado, houve a guerra de todos os países árabes, mas em 7 dias Deus deu a vitória para aquele povo. Irmãos, e inclusive fui com o irmão Ernesto e a irmã Rosângela ouvir um rabino que esteve naquela guerra, e inclusive este homem morreu, ficou morto 10 dias, ele estava numa geladeira de cadáveres 10 dias. Quando abriram a geladeira, o homem sentou. Diga glória a Jesus. Jesus o ressuscitou. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E este homem contou a história. Ele era piloto de avião nesta guerra dos 6 dias. Não era nem 7, foi 6. Diga glória a Jesus. Este homem era piloto de avião naquela guerra, judeu, nascido lá, judeu até a raiz dos poucos cabelos que lhe restam. Diga glória a Jesus. E ele estava num dos aviões daquela guerra,
A frota de Israel não era grande, era todo mundo árabe contra Israel, e disse que os aparelhos da época noticiavam que os céus de Israel estavam entupidos de aviões, e não se sabia de onde que era aquilo. E este rabino, ele disse que ele estava no avião, ele viu aproximando-se um outro, e ele olhou para o rosto do piloto, e era um rosto angelical. E aquele avião entrou em contato com ele pelo rádio, ele comunicou, e ele perguntou para o piloto do outro avião, és dos nossos ou do inimigo? Como se fosse Josué, aquela pergunta que tem lá em Josué 6. E o anjo disse: eu sou do exército do Senhor. Diga glória a Jesus. Deus pelejou por Israel, Deus fez Israel renascer, Israel está lá. Irmãos, isso é impossível. Uma nação ficar 2000 anos sem terra e de repente voltar à terra. Até hoje o mundo árabe se convulsiona com a existência de Israel, mas está lá porque Deus fez estar, e ninguém tira. Porque aqui diz que Deus preparou o lugar para que fosse alimentado. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui a mulher fugiu para o deserto. Esta mulher perdeu a glória. Por quê? Porque após a rejeição de Israel, foi o tempo da igreja. Agora, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora a salvação está escancarada para todos, indistintamente. Diga glória a Jesus. No livro de Gálatas diz: em quem não há nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbara, nem grego, nem servo, nem livre, mas todos são um em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 7, houve batalha no céu. Irmãos, neste período da igreja, a marca característica é batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Neste período da igreja, marca característica essencial, a guerra espiritual. Irmãos, os céus convulsionam-se das operações espirituais, tanto dos anjos de Deus, quanto dos anjos do maligno. Isso é a marca característica dos nossos dias. Diz o versículo ali que Satanás comparecia todos os dias. Mas este versículo ainda está em eficácia até hoje. Até hoje o maligno tem acesso ao trono de Deus para nos acusar, para testemunhar contra a igreja do Deus vivo. Irmãos, essa batalha é nos céus. Irmãos, os nossos destinos eternos, a nossa sorte é discutida, é travada, é batalhada pelas forças do maligno, mas Deus peleja por nós. Por isso que a vida do crente é tão batalhada. Diga glória a Jesus. Batalha angelical. Mas olha o que aconteceu: não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 9, foi precipitada na terra a antiga serpente. Versículo 10, ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o poder, o reino de nosso Deus e do seu Cristo. E isto vai se cumprir no dia do arrebatamento da igreja. Irmãos, esta batalha nos céus, ela vai se intensificando conforme o tempo se aproxima. Este próprio capítulo nos dá margem para dizer isso. Ai dos que habitam na face da terra, porque o inimigo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Conforme o tempo se aproxima, esta batalha se intensifica. Irmãos, e no dia do arrebatamento vai ser uma tensão espiritual tal qual nunca teve nos céus, porque diz ali em Apocalipse capítulo 10, se cumprirá o segredo de Deus revelado aos seus servos, os profetas, o dia do glorioso encontro de Jesus Cristo com a sua igreja. Efésios 5:26, grande é este mistério, digo porém com respeito a Cristo e a sua igreja, diga glória a Jesus, para a apresentar a si mesmo como igreja imaculada, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Louvado seja Deus.
No dia do arrebatamento, essa batalha se intensifica, mas a vitória é nossa. Por isso que diz em 1 Tessalonicenses 4: tocada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os céus se abrirão e o Senhor descerá, e nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. A voz do arcanjo, qual arcanjo? Miguel, batalhando com seus anjos pela vitória do Senhor. Qual vai ser a voz do arcanjo? Pode descer, a vitória é nossa. Diga glória a Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o versículo 10: ouvi uma grande voz no céu. Glória a Jesus. Qual é essa grande voz no céu? Não, pode ser até a nossa. Diga glória a Jesus. A voz de quem chegou lá. Agora chegada está a salvação. Apocalipse 7 tem aquela multidão vestida de branco com palmas nas mãos, e o ancião pergunta ao apóstolo: estes vestidos de branco, quem são? De onde vieram? E o apóstolo chorava e dizia: Senhor, não sei, tu o sabes. Ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro, e por isso estão para sempre diante do trono de Deus, e o mesmo Deus servirá de guia para as fontes das águas da vida, e o Senhor limpará de seus olhos toda lágrima, nunca mais terão nem morte, nem clamor, nem pranto, nem dor. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Agora chegada está a salvação, quer dizer, a salvação se completou, a salvação se consumou. Isso aqui é o cântico da entrada da igreja de Jesus Cristo nos céus. Fala assim: você precisa estar lá. Fala para o outro irmão assim: eu vou estar lá. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, por isso que diz ali, ó, versículo 12: alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Quem que vai estar habitando no céu nesta época? Fala para assim: você. Diga glória a Jesus. A salvação consumada. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Filipe: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nosso Deus. Aleluias. Nós vamos estar lá, no dia do encontro com Jesus, apesar de toda a batalha. Irmãos, por isso que diz a palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso que diz o versículo 8: não prevaleceram. Irmãos, o maligno pode vir com toda a força, a vitória é nossa. E por que é nossa? Versículo 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O que significa isso? Repita comigo: a vitória do crente está no sangue do Cordeiro. Aleluias. O que significa isso? Enquanto estamos nesta terra, somos pecadores redimidos, somos pecadores lavados e somos réus confessos. 2 Coríntios 3 diz que Moisés punha um véu diante de sua face para que ninguém visse o fim daquilo que era transitório. O apóstolo fala uma coisa que o Velho Testamento não nos esclarecia. Quando lemos Êxodo 33, pensamos que Moisés pôs o véu no rosto para que a glória não ofuscasse a vista de quem olhava. Paulo em 2 Coríntios 3 diz que ele punha o véu para que não vissem que aquela glória era transitória, brilhava, mas daqui a pouco o brilho acabava. Irmãos, hoje nós somos igreja de Jesus Cristo e não precisamos pôr véu nenhum no rosto. Nós somos pecadores lavados no sangue de Jesus. Nós não precisamos ter vergonha de
termos fraqueza, porque nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. 1 João 1,7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa este versículo? Comunhão. Que tipo de comunhão? Irmãos, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Hebreus 3: exortai-vos mutuamente todos os dias, pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, vencer pelo sangue do Cordeiro significa estar em comunhão com os irmãos, significa não se tornar um monstro sagrado. Existem denominações, igrejas, que elegem alguns felizardos para serem pessoas inatingíveis e inerrantes. Então a figura de tais pessoas se torna sagrada. Irmãos, aí que começa o erro, porque o livro de Provérbios diz, da soberba só provém a contenda, e diz ali também, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Diz a palavra do Senhor ali em Obadias: a soberba do teu coração te enganou. E em Obadias continua: ainda que faças o teu ninho nas estrelas, de lá eu te derrubo, diz o Senhor. Irmãos, a nossa vitória está em sermos humildes. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, não é vergonha nenhuma o servo de Deus dizer: errei, ore por mim, ore comigo, vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Jesus começou a sua igreja com os apóstolos. O líder deles negou Jesus 3 vezes e foi restaurado. Os outros negaram. Tomé foi de uma incredulidade ímpar. O outro que Jesus escolheu para escrever 13 livros do Novo Testamento, Paulo, era perseguidor da igreja. Chegou a assolar, a prender os crentes, a obrigá-los a blasfemar, respirando ameaças e mortes, como diz em Tiago 8:1. Irmãos, foi nesta base que Jesus começou a igreja. Todos pecadores arrependidos, transformados, mas que continuavam na sua humildade. Diga glória a Jesus. Nenhum deles atingiu grau de perfeição nesta terra. Essa história de infalibilidade papal, fala assim, misericórdia, isso é um absurdo que não sei quem inventou. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, a igreja é lugar de perdão, igreja é lugar de aspersão do sangue de Jesus. Pedro começa a sua epístola, ele, apóstolo perdoado, começa a sua epístola dizendo assim: nós fomos chamados para a obediência da fé e a aspersão do sangue de Jesus. O que significa isso? Perdão, perdoando-nos uns aos outros. Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos seus discípulos em João 20 e disse assim: a quem perdoardes os seus pecados, são-lhe perdoados, a quem os retiverdes, ficam-lhe retidos. Repita comigo: a igreja é lugar de perdão e aceitação. Pastor, mas o presbítero errou. E daí? O Pedro também. Diga glória a Jesus. 1 Pedro 5, aos presbíteros: eu que sou presbítero com ele, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, ele diz. Ele também era presbítero e também pecou e foi restaurado pelo próprio Jesus. Irmãos, a igreja é lugar de esquecer pecados. Irmãos, às vezes nós emprestamos a boca ao maligno. Efésios 4 diz: não deis lugar ao diabo. Às vezes na igreja, uma pessoa entre nós cometeu um erro, mas uma vez só, esqueceu, isso já passou. Lá na frente ela comete outro. Sabe qual o comentário na igreja? Ele fez isso, mas ele já tem história, né? Assim, misericórdia. Você não tem nenhuma. Pergunta para você não tem nenhuma. A tua história é imaculada, né? Faz misericórdia. Começa da Imaculada Conceição tua.
Paz e misericórdia. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, precisamos dos irmãos. Irmão Chico, diga glória a Jesus. Disse, né? Todos os que criam estavam juntos. Salmo 34. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Atos 3:1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Irmãos, juntos. Diga glória a Jesus. Nós precisamos andar juntos com os irmãos. Irmãos, essa questão, vencer pelo sangue do Cordeiro, isso significa andar em corpo, andar em comunhão e ter perdão recíproco, ter exortação mútua. Diga glória a Jesus. Tem gente dormindo. Olha para o irmão. Tem gente dormindo. Diga glória a Deus. Um dia eu disse para os irmãos que eu já não estava mais enxergando do salão para lá, mas eu trouxe óculos hoje. Diga, nossa, enxergo bem melhor. Diga glória a Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. E pela palavra do seu testemunho. Repita comigo. O crente tem que testemunhar até o fim. Irmãos, a experiência que todos têm. Sempre que você testemunha de uma bênção, no dia seguinte parece que a bênção que você testemunhou deixa de existir. O que você tem que fazer? Mantenha a palavra do testemunho até a morte. Irmãos, o meu filho Henrique, que teve a doença bronquiolite, com apenas 3 meses, começou. Oramos com a igreja, fizemos campanha de oração, tudo, e o Senhor curou. Demos o testemunho num dia, no dia seguinte ele acordou ruim. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas então erramos de testemunhar? Eu estava tomando banho, o Senhor me falou quase audivelmente, pela palavra do seu testemunho. Diga glória a Jesus. Mantenha o testemunho. Jesus curou, sai diabo em nome de Jesus. Diabo, eu quero negar a palavra de Deus, sai em nome de Jesus, a bênção já foi dada, o maligno não vai roubar, sai em nome de Jesus. E o Senhor mantém a bênção. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E não amaram as suas vidas até a morte. Esta parte do versículo já não é assim tão entusiástica, né? Diga glória a Jesus. Este versículo é específico à igreja, sem dúvida alguma. Repita comigo, a nossa promessa é celestial. Irmãos, temos falado bastante ultimamente sobre isto, mas irmãos, esta palavra liberta. Muitas igrejas ficam forçando a amizade. Paz e misericórdia. Com o evangelho triunfalista, evangelho da prosperidade. Venha para Jesus que você vai ficar rico, que você vai ter uma casa, vai ter um carro. Só que essa doutrina da prosperidade, ela tem o reverso da medalha. A pedição de ofertas e dízimos é ofensiva. Paz e misericórdia. É quase a mão armada. Paz e misericórdia. Tudo baseado no quê? Não, se você der o dízimo, você vai ser próspero. Meu amado, o nosso galardão é nos céus. Nós temos uma cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Diz em Hebreus capítulo 11. Filipenses 1 diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, da qual esperamos também o nosso Salvador, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Diga glória a Jesus. A nossa herança é celestial. Não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos, repita comigo, o crente não tem apego às coisas da terra. Por que essa questão de dinheiro, irmãos, está tão impregnado? Por isso que nós temos que ficar repetindo. Quantos crentes que confundem as coisas? Irmãos, 99% dos crentes é assim. Passa por crise financeira, a primeira dúvida:
Será que Deus não me quer mais? Será que eu pequei? Será que eu estou errado? Será que eu me desviei? Mas, meu amado, dinheiro e vida espiritual não são virtudes diretamente proporcionais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diga glória a Jesus. É muito provável, possível, que alguém esteja muito abençoado espiritualmente, passando por crise financeira. E daí? Pergunta-me assim, e daí? Diga glória a Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Irmãos, Deus é um, Mamon é outro. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Está em crise financeira? Ore. Peça ao Senhor. Qual a promessa terrena que nós temos de Deus? Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos em nada, antes em tudo apresentai a Deus os vossos pedidos em oração. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Está com problema financeiro? Ore, mas não confunda as estações. A pessoa já fica perturbada, já fica até com dúvidas sobre a salvação. Pergunta para o irmão assim, por quê? Por quê? A salvação está no teu bolso ou no teu coração? Diga glória a Jesus. Aleluia. Então, não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos, o final do capítulo fala da mulher. Irmãos, e dá para perceber claramente, ai dos que habitam na terra e no mar. Enquanto os que estão nos céus se alegram, a igreja de Jesus, os que estão na terra se afligem. E novamente a mulher volta à cena, diz ali, versículo 14, versículo 13, o dragão perseguindo a mulher. Após a retirada da igreja de Jesus, volta o trato de Deus com Israel, terreno físico, nação. Romanos 11 diz assim, não quero que ignoreis um segredo, para que não presumais de vós mesmos, até que a plenitude dos gentios haja entrado, então todo o Israel será salvo. Diga glória a Jesus. Então, após o período da igreja, que é o período dos gentios, volta o trato de Deus com Israel, e a mulher ali, 2 asas de grande águia, para que fosse sustentada, tempos, metade de um tempo. Isso aqui é especificamente a grande tribulação, tratamento de Deus com Israel, a serpente lançando este rio, o maligno querendo destruir Israel de qualquer forma, novamente o Senhor ajudando e o Senhor auxiliando. O último versículo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ali fala do remanescente de Israel, o remanescente crente. Isaías 10 diz assim, Israel, ainda que os teus descendentes sejam como a areia da praia que está no mar, só um remanescente será salvo. E Paulo pega esse versículo e repete em Romanos capítulo 11. Esse último versículo de Apocalipse 12 fala do remanescente de Israel. Diga glória a Jesus. Irmãos, este é o texto. O dragão querendo tragar o que a mulher iria dar à luz. Repita comigo, sempre que o Senhor quer fazer alguma coisa nova na terra, o maligno se levanta. Sempre que tem um projeto nascendo, o maligno se levanta. O que o crente tem que fazer? Se derramar na oração e no clamor, e o Senhor vai dar vitória. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Louvamos a Ti, Senhor, bendizemos o Teu nome. Senhor amado, dá-nos vitória contra toda a astuta cilada de Satanás. Senhor amado, temos certeza da salvação que nos está garantida. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Hebreus 10, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não faltará, mas o justo viverá da fé. Louvado seja o Senhor. Pai amado, dá-nos vitória, Senhor, de que tudo aquilo que o Senhor está fazendo nascer na terra, todas as bênçãos,
as promessas de Deus, o mover do Espírito Santo. Senhor, dá-nos vitória, desfaz o levante das trevas. Isaías 59:19, vindo o inimigo como torrentes de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos vitória contra todo mal, em nome de Jesus. Aleluia.